Gravando. Bom, gente, então boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o escoamento laminar turbulento, né? A gente, eu coloquei aquele vídeo, né, em relação à aula passada, que falava sobre o escoamento laminar, escoamento viscoso laminar, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre o escoamento interno turbulento, né? Então, como a gente tinha mostrado na aula passada, quando o escoamento é laminar, você tem um fluxo apenas numa direção. Você não tem a troca de posições nas outras direções diferentes do escoamento. Porém, quando o escoamento se torna turbulento, como mostra essa figura aí, você passa a ter escoamento também nas direções que não são as prioritárias do escoamento, certo? Isso, você começa a observar variações na velocidade média diferentes daquela velocidade que você tem do escoamento, certo? Então, a tensão de cisalhamento também sofre variações diferentes daquela que a gente conhece de Mi, du, dy. Né? Então, você tem a tensão de cisalhamento laminar mais a tensão de cisalhamento turbulenta, né? Na sua relação crítica. Certo? Isso ocorre por quê? Porque você tem tensões de cisalhamento variando internamente dentro do perfil de velocidade. Não tem só aquela tensão de cisalhamento na direção do escoamento. Tem tensões de desalinhamento internas dentro do escoamento, certo? O que acontece? A tensão de desalinhamento, quando é laminar, ela ocorre prioritariamente nas bordas da tubulação. Ou seja, ela ocorre prioritariamente no fluido interagindo com as paredes do tubo. Enquanto que no escoamento turbulento, você tem tensão de desalinhamento do fluido interagindo com o próprio fluido. É mais ou menos como se você olhasse um escoamento numa BR, né, de carros numa BR, e se ninguém passasse de uma faixa para outra, a relação de cisalhamento ia acontecer dos veículos com as bordas da BR, com o pedestre na BR, com o ciclista na BR, né, na borda da BR, etc. Mas quando o carro passa de uma faixa para outra dentro das faixas da BR, aí você tem cisalhamento entre os veículos. Então, um fluido que passa de um ponto para outro dentro do tubo, ele está provocando cisalhamento dentro do próprio tubo. E não cisalhamento entre o fluido e a borda do tubo, certo? O que acontece? O perfil de velocidade obtido por relações empíricas para escoamento turbulento, ele acaba alterando em relação ao escoamento laminar. Né? E aí, o perfil de velocidade que a gente tinha determinado para escoamentos laminares acaba sendo diferente dos escoamentos, os perfis de velocidade para escoamentos turbulentos. E aquele cálculo que a gente tinha feito para escoamentos laminares é diferente do perfil de velocidade para escoamento turbulento. Certo? Veja que o perfil de velocidade para escoamento turbulento agora ele é uma potência de 1 elevado a n, diferente do que era lá para escoamentos laminares, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de escoamento turbulento com perfil de velocidade de 1 elevado a n, onde n é um número que depende do logaritmo de Reynolds. Isso faz com que o escoamento turbulento seja bem mais difícil de determinar do que o escoamento laminar, certo? E esse N pode variar bastante quando o número de Reynolds vai crescendo. Veja aí, o número de Reynolds aumenta, o número N aumenta bastante porque o logaritmo vai crescendo também, né? O que acontece? O perfil de velocidade se torna mais achatado quando o N cresce, ou seja, se o Reynolds é maior, o número N aumenta, então o perfil de velocidade do escoamento turbulento se torna mais achatado com Reynolds muito maiores. Então, o que é que eu vejo no tubo? Quando o Reynolds é muito maior, ou seja, a velocidade é muito maior, eu tenho um escoamento mais próximo de um retângulo do que de uma coisa mais afunilada, que é o escoamento típico de um escoamento laminar. Certo? Vamos fazer algumas considerações de energia para escoamento em tubos, certo? Uma consideração importante é de que o atrito ele consome a energia disponível no fluido, certo?
E energia é um custo de operação muito importante que impacta bastante o custo nos equipamentos necessários para se realizar uma operação de bombeamento, de agitação, de mistura, certo? Energia é o maior custo dentro de uma indústria. E energia para movimentar fluidos é o maior deles, certo? Veja, a gente aprendeu lá na segunda unidade que a equação de energia, para consideração, quando a gente faz a conservação de energia, né? A gente aprendeu que calor mais a somatória dos eixos, dos trabalhos, né? Desculpa, mais a somatória dos trabalhos, seja de eixo, de cisalhamento, outros tipos de trabalho, é igual à variação com a temperatura, com o tempo de R ou dV, delta V, né? Para um fluido, tá? Mais a variação na superfície de controle, a integral, né? De U mais V ao quadrado, GZ mais PV, ρ VDA, certo? Essa equação a gente viu lá atrás na segunda unidade. Vejam que, se eu considerar que não tem nenhum trabalho e que o escoamento é permanente, portanto a primeira integral não varia com o tempo, ainda assim eu vou ficar com calor, com energia interna, energia cinética, energia potencial e energia de pressão, que é PV, esse PNI, né? Onde Ni é 1 sobre ρ, certo? Então, minha equação ainda vai ficar calor é igual a vazão mássica vezes a variação da energia interna, mais vazão mássica vezes a variação da energia de pressão, mais a vazão mássica vezes a variação da energia cinética, mais a energia potencial, mais vazão mássica vezes a variação de energia cinética, certo? Aqui embaixo, em vermelho, tem um fator de correção de energia cinética, mas para nós não vamos nem considerar, porque nós vamos considerar que nossas velocidades são sempre uniformes, portanto, esse fator de correção alfa vai ser sempre 1, certo? Então, aqui tem só mostrando um slide quando não for igual a 1, apenas para a questão de conhecimento de vocês, mas esse fator de correção de energia cinética ele será sempre 1, certo? De forma que minha equação, vou isolar aquilo que eu já conheço, a variação de P sobre ρ, GZ e V ao quadrado sobre 2. Isso aqui eu já conheço da equação de Bernoulli. P sobre ρ, GZ e V ao quadrado sobre 2. Mas ainda me resta Q sobre M e U2 menos o U. O 1. O 2 menos o 1, isso é nada mais nada menos do que a variação de energia interna, certo? E Q sobre M é a quantidade de calor menos sobre a vazão mássica. Isso são duas grandezas que é variação de calor sobre variação de energia interna. Todas as duas têm a ver com perda por quantidade de calor, certo? Veja que o que eu estou dizendo aqui é que a equação de Bernoulli agora, quando eu faço considerações de energia de uma forma mais ampla, ela é a equação de energia, a equação de Bernoulli, ela é igual a uma grandeza chamada perda de energia mecânica na forma de calor. Lembra que eu falei na segunda unidade que vocês iam aprender uma coisa chamada perdas de carga? É isso aqui. Esse HLT nada mais é do que as perdas de carga. E elas estão relacionadas com as perdas de carga por energia mecânica na forma de calor, que são as perdas por energia interna e as perdas por calor. Por isso, na indústria, é muito comum a gente ter tubulações sempre isoladas termicamente, porque a forma mais comum de perda de carga é o fluido perder energia por perda de calor, certo? Ela perde, ela troca energia com o ambiente na forma de calor e por isso perde carga, perde energia, certo? O que a gente vai aprender aqui é aprender a calcular essas perdas de carga. A perda de carga total na tubulação ela é determinada nas dimensões de L ao quadrado por T ao quadrado, ou seja, metro quadrado por segundo ao quadrado, que é a dimensão da equação de Bernoulli, como a gente vem trabalhando, certo? Se eu dividir pela gravidade, vai dar a dimensão de metro, como a gente também aprendeu lá na equação de Bernoulli, ok? E se eu multiplicar por vazão mássica ou ρQ, vai me dar a dimensão de kilowatts, né? Ou watts, que é a dimensão também quando eu tenho uma bomba, certo? Então, minha equação de Bernoulli com aquela toda bomba, turbina, agora eu incorporo as perdas de carga, ela fica a equação completa, que é o que a gente usa agora na terceira unidade. Certo? A gente vai ver ela hoje. Então, a variação de pressão num duto resulta na variação da elevação, velocidade e atrito. Se há perdas de atrito por atrito, a variação da equação pode ser determinada pelo uso da equação de Bernoulli. Ok?
E essas perdas de carga elas podem ser de dois tipos. Podem ser perdas de cargas principais ou primárias e perdas de cargas secundárias. As perdas de carga principais estão relacionadas com o atrito devido ao escoamento plenamente desenvolvido entre pontos da tubulação com área constante. Então, é uma perda de carga devido ao comprimento da tubulação. E as perdas de carga secundárias estão relacionadas com o escoamento através de acessórios, como válvulas, registros, joelhos, porções de sistema com área variável, saídas, entradas de reservatório, bocais convergentes, divergentes, expansões, contrações, etc. Certo? Fazendo uma comparação, para ficar fácil de entender, é como se eu pedisse a vocês para cada um ir de um ponto a outro da cidade, deixar um determinado objeto, e um de vocês fizesse apenas o trajeto que eu pedi, sem fazer mais nada, você ia ter uma perda de carga principal, né? Uma perda de energia, e o outro fizesse o mesmo trajeto, mas fosse fazendo algumas outras coisas, parando para resolver uma coisa, entregar um outro objeto, etc., e fazendo mais algumas tarefas. Você ia ter a mesma perda de carga principal e mais algumas perdas de cargas secundárias, certo? Para poder comparar o que seria a perda de carga principal e a secundária. E como é que eu calculo a perda de carga principal? Bom, primeiro, vou considerar que a perda de carga principal foi entre dois pontos sem variação de altura, sem mudança de diâmetro, para que a velocidade seja a mesma, certo? De forma que facilite sua conta. Mas sempre assim? Não, você pode ter variação de altura, variação de pressão. Só que para que é que eu faço isso? Para facilitar suas operações apenas de contas, certo? Por quê? Porque se houver variação de altura, isso vai aparecer na equação de Bernoulli. Então, apenas para facilitar, quando eu pego a equação de Bernoulli igual a perda de carga, veja, eu elimino HAC, que é a perda de carga secundária localizada. A variação de nível Z1 menos Z2 não existe, não tem variação de diâmetro, então V1 igual a V2, de forma que a minha perda de carga L principal, ela será simplesmente igual à perda de carga, a variação de pressão existente entre dois pontos. Né? Quando eu faço isso, basta eu conhecer, para determinar uma perda de carga principal, a variação de pressão entre dois pontos, certo? Conhecendo essa variação de pressão, eu sei qual é a perda de carga. Isso vai facilitar porque, por exemplo, quando eu pego um escoamento laminar, basta eu lembrar que a velocidade é determinada por essa equação, que eu já determinei lá no escoamento laminar, isolo ΔP e vou achar que a perda de carga é essa equação aqui, certo? Também vou puxar lá do escoamento laminar que Reynolds é ρVD sobre μ e vou isolar a minha equação para encontrar que HL, seja dividido por G ou não dividido por G, será 64 sobre Reynolds, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Essa minha determinação vai encontrar, né, o valor de perda de carga para este escoamento, certo? Laminar. Isso facilita bastante minhas contas, certo? Porque eu já tenho o valor da perda de carga para escoamento laminar. E quando o escoamento for turbulento? Bom, quando o escoamento for turbulento, aí eu preciso fazer uma análise dimensional e alguns experimentos. Por sorte, já faz tanto tempo que se estuda isso, e já se determinou que essa variação depende do diâmetro, da densidade, da viscosidade, do comprimento, da velocidade e de um termo chamado rugosidade, que é esse E aí. A rugosidade, ela está relacionada com a aspereza ou a não lisura, digamos assim, né, do tubo. Por exemplo, tubos de cimento, tubos de metal, eles são ásperos. Já tubos de PVC são mais lisos. Dependendo de cada tubo, eles são mais ásperos ou mais lisos. Essa rugosidade me dá uma ideia do valor dessa lisura ou aspereza, certo? Bom, a perda de carga principal, ela está sempre relacionada com o número de Reynolds, com a rugosidade relativa, que é o E sobre D, que é a relação entre a rugosidade e o diâmetro do tubo, e com a relação entre o comprimento do tubo e o diâmetro do tubo, certo?
Então, isso tudo foi obtido fazendo-se uma análise dimensional, né, com 7 parâmetros, três dimensões primárias, então se obteve 4 grupos adimensionais, etc. De forma que, no final das contas, se obteve a seguinte relação: a perda de carga relacionada com a velocidade ao quadrado é igual a uma relação entre o comprimento e o diâmetro como função de Reynolds e da rugosidade relativa, certo? Que é o E sobre D. Essa perda de carga se identificou que ela era F, que é um fator de atrito, que esse fator de atrito é determinado por Reynolds e a rugosidade relativa, L sobre D e V ao quadrado sobre 2, certo? A gente vai ver daqui a pouco como é que calcula isso. Para o escoamento laminar, quando se colocou essa equação, 64 sobre Reynolds, L sobre D, V ao quadrado sobre 2, contra essa equação aqui, F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2, se identificou que F era 64 sobre Reynolds, logo de cara. Né? Então, para escoamentos laminares, o escoamento independe da rugosidade relativa. Veja que o F é função apenas de Reynolds, não de E sobre D, certo? Mas para escoamentos turbulentos, aí depende da rugosidade, certo? E aí tem tabelas que a gente pega o valor da rugosidade absoluta, que é dada em milímetros, aí divide esse valor pelo diâmetro do tubo em milímetros e aplica na equação, que é E sobre D, para jogar num diagrama. A gente vai ver daqui a pouco como é que faz, certo? Esse diagramazinho é chamado diagrama de Moody. O diagrama de Moody ele é composto de três lados, certo? Aqui embaixo eu entro com o valor de Reynolds. Aqui na direita eu entro com a rugosidade relativa, E sobre D. E aqui à esquerda eu entro com o valor do F, eu tiro o valor de F, que é o fator de atrito ou fator de Darcy, certo? Então, Reynolds aqui embaixo, rugosidade relativa aqui à direita e fator de atrito à esquerda, certo? A gente vai já já ver como é que usa esse diagrama, ok? É só para vocês verem como ele é. O diagrama de Moody, ele apresenta uma zona laminar, está mais ou menos aqui do lado esquerdo, certo? Na zona laminar, o fator de atrito é independente da rugosidade relativa e inversamente proporcional ao número de Reynolds. Na zona crítica, o fator de atrito apresenta aumentos bruscos. Na zona de transição, para um determinado Reynolds, o fator de atrito F diminui conforme a rugosidade relativa diminui na zona de transição para uma determinada rugosidade relativa E sobre D. O fator de atrito F diminui ao aumentar o Reynolds até alcançar a região independentemente da rugosidade. O mais importante é que nessa região aqui, você vai encontrar apenas variações que são determinadas da forma que eu vou mostrar daqui a pouco. Certo? Nessa região rugosa, o valor varia pouco, mas também a gente vai aprender daqui a pouco como é que a gente tira o valor, certo? Mas as grandes variações são aqui, ó, nessa região crítica, certo? Existem outras formas de calcular, por exemplo, a equação de Colebrook. Você entra com o valor de F e verifica. A questão é que a equação de Colebrook, ela precisa de iteração. Então, você vai calculando de forma iterativa, certo? Até chegar no valor certo. Por quê? Você entra, chuta um valor de F aqui e verifica se a igualdade bate, porque tem um logaritmo. Como tem um logaritmo, eu não posso jogar um valor de F aqui e ele calcula o valor de F aqui. Ele não faz essa conta, certo? Tem que ser logaritmo, você tem que chutar e fazer a iteração. Existe uma outra equação, que é a equação de Haaland, que não precisa de interação, e que aí você joga um valor de Reynolds e calcula o valor de F, certo? E tem a correlação de Blasius, tá? Que ela também consegue determinar, com um erro razoável, mas que é aceitável, certo? Dentro do permitido. Mas aqui no curso de mecânica dos fluidos da gente, a gente vai usar sempre o diagrama de Moody, certo? Não vou aceitar outro, não. E a perda de carga secundária? A perda de carga secundária, ela tem a ver com os acessórios, né? Ela tem a ver com acessórios. Cada acessório é uma perda de carga secundária. Então,
Se eu tiver 10 acessórios, eu vou ter que ter uma equação para cada um, embora seja relativamente simples. Por quê? Porque são duas equações, na verdade. Né? Um tipo de equação é essa aqui, kv ao quadrado sobre 2. Eu vou numa tabela, pego o valor de k, jogo na equação, multiplico pela velocidade ao quadrado sobre 2. O outro é esse aqui, ó. Vou na equação, pego o valor de f, que é o mesmo do diagrama, LE sobre D, eu pego numa tabela, pronto, V ao quadrado sobre 2. E o que é LE sobre D? É o chamado comprimento equivalente. Ele é como se eu pegasse assim, ó, o que equivale uma válvula? Uma válvula corresponde a 30 comprimentos equivalentes. É como se a válvula valesse 30 vezes o diâmetro do tubo, em termos de comprimento, certo? Então, é como se a tabela dissesse que a válvula vale 30 vezes o comprimento equivalente daquele tubo. Se uma expansão valesse 18 vezes o comprimento equivalente daquele tubo. Aí, sei lá, um T valesse 280 vezes o comprimento equivalente daquele tubo. Então, o valor é só pegar na tabela. O que tem que ter cuidado é que cada entrada, cada saída, cada expansão, cada contração é um valor desse. É um K ou um LE sobre D, tá certo? Só tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, os tipos de perda de carga que existem, escoamentos em curvaturas. Então, por exemplo, no escoamento em curvatura, o que acontece? Você tem uma região de separação, você tem regiões com maior pressão, regiões com menor pressão, escoamentos cruzados, seção de cruzamento, fluxo secundário, certo? Que aparece e causa essas mudanças de pressão que geram essas perdas de carga. Por exemplo, tem escoamentos que ocorrem em regiões de tipo de entrada reentrante e causam uma perda de carga localizada de 0,78. Borda viva, 0,5. Entradas com borda arredondada, aí dependendo da relação raio por D, né, que é a entrada da borda com raio R em relação ao diâmetro D, o K vai variar 0,28, 0,15, 0,04, cada um tem um valor específico. O comprimento equivalente, por exemplo, tem um tubo com entrada de distância L, e o comprimento equivalente L é que, veja, o L, muitas vezes a perda de carga da válvula é maior do que o próprio comprimento equivalente, certo? Então, a gente precisa comparar esses dados, entrar com os valores e colocar na equação. A gente vai fazer exercício hoje, aí vocês vão entender como é que faz isso, certo? Aqui tem alguns exemplos de perda de carga com valor de LE sobre D, está aqui, ó, válvula globo aberta, corresponde a 340, LE sobre D de 340. Válvula gaveta aberta, 8, 3 quartos, 35, 1 meio, 160 e assim por diante. T padronizado fluxo ramal, 60. T padronizado fluxo direto, 20 e assim por diante. Perdas de carga secundária, aqui há mais alguns. Ampliação, bocal, comporta aberta, controlador de vazão, curva 22.5, curva 45 e assim por diante, certo? Tem vários valores de K aqui, ok? Aqui eu tenho um exercício, mas antes do exercício eu quero mostrar para vocês como é que a gente olha os dados lá no diagrama de Moody, tá? Claro que no exercício eu vou mostrar de novo, mas como é que eu entro nesse diagrama, tá? Veja, aqui embaixo é o valor de Reynolds. Quando eu olhar o valor de Reynolds aqui embaixo, eu sempre subo nele verticalmente. Do valor de Reynolds é sempre subida vertical, tá? Não tem outro jeito. Sempre vertical. O valor de E sobre D, que é a rugosidade relativa, são várias curvas, e em geral essas curvas aqui no diagrama são azulzinhas, tá? Ou então preto, mas em geral são azulzinhas. São curvas porque, veja que ele vem curvando, principalmente aqui na zona de transição, ele apresenta uma curvatura. E você deve seguir essa curvatura. Aqui é mais horizontal, mas se ele faz uma curvatura, você deve seguir essa curvatura, certo? Então nunca deixe de seguir a curvatura. Depois que você vem no E sobre D, faz a curvatura e encontra com o valor vertical do número de Reynolds, esse ponto de encontro, a partir dali, você vem horizontal até chegar no valor de F. Certo? Então, Reynolds é vertical, de Reynolds aqui para de baixo para cima até vertical. De E sobre D, você segue a curvatura azul,
E depois que encontra o ponto, até chegar no F, você vai na linha horizontal, certo? Esse é o jeito de olhar o diagrama de Moody, ok? Então vamos lá para o problema, para a gente poder resolver e ver como é que faz isso aqui. Então vamos lá. Esse exercício aqui diz o seguinte: água a 10 graus, aí dá a densidade e a viscosidade. Escolha de um reservatório grande para um menor através de um sistema de tubos de ferro fundido de 5 centímetros de diâmetro, como mostra a figura. A seguir, determine a elevação Z1 para uma vazão de 6 litros por segundo. Certo? Então vamos lá. Você tem aqui dois reservatórios grandes, né? O reservatório 1, o reservatório 2. Ele até já marca o ponto 1 aqui, o ponto 2. Ele quer saber que altura é essa aqui, né? Se essa altura aqui é 4 metros, certo? E ele pede que você considere essas informações aqui, ó. Ele diz que aqui embaixo tem 80 metros de comprimento, então essa distância aqui mais essa distância tem 80 metros. Aqui, ó, de tubo tem 9 metros. Ele diz que essa entrada tem um K, ó, coeficiente de perda K 0,5. Esses dois cotovelos são flangeados e padrão, com coeficiente de perda de K 0,3. Essa válvula gaveta tem um K de 0,2. Essa saída tem um K de 0,9. Certo? Então, vou levar essas informações agora para a minha equação. Vou usar aqui a equação de Bernoulli, vou acrescentar a bomba, a turbina e todas as perdas de carga. Então, agora vocês vão ver a equação de Bernoulli completinha mesmo, certo? Então, tá aqui, ó. A equação de Bernoulli bem completinha, né? Deixa eu copiar ela aqui, para a gente poder apagar tudo que tem que apagar nela, né? Veja só. Eu vou voltar lá no problema, mas o que é que eu tenho aqui? O H da bomba, lembram? Mais P1 sobre ρ, mais V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ1. Esse é o lado que dá energia para o fluido. Igual a P2 sobre ρ, mais V2 ao quadrado, mais GZ2, mais o H da turbina. Isso vocês já conheciam. E o que são esses termos? FL sobre D, V ao quadrado sobre 2. Esse é o termo de perda de carga devido a comprimento total da tubulação. Certo? KV ao quadrado sobre 2. Esse é o termo de perda de carga devido à perda de carga localizada quando eu vou na tabela e encontro o valor de K. FLE sobre D, V ao quadrado sobre 2. Esse é o termo de perda de carga quando eu vou na tabela e encontro o valor de LE sobre D. Certo? Então, são essas as parcelas da minha equação de Bernoulli. Quando eu vou lá no problema, vejam que nesse problema eu nem tenho bomba e nem tenho turbina. Certo? E também o ponto 1 e o ponto 2 estão em pontos muito, né, estão no alto do meu reservatório, portanto, estão abertos para a superfície. Eles não têm pressão atmosférica. Aliás, tem pressão atmosférica, essa pressão atmosférica é pressão manométrica igual a zero. E também estão num reservatório que é grande em relação ao tubo, essa velocidade é zero, ela é praticamente nula. Certo? Então, não tenho bomba, né? Não tenho bomba. Também pressão é atmosférica na entrada e velocidade é zero porque é muito pequena em relação ao tubo. Pressão é zero na saída, velocidade é muito pequena em relação ao tubo, certo? Minha turbina não tem turbina. E um detalhe, se eu disser que Z2 é igual a zero, quando eu achar Z1 é só somar 4 metros e eu vou ter o Z1 total em relação ao solo. Então, vou dizer que Z2 é igual a zero. Certo? Aí, perda de carga com relação ao comprimento total. Eu tenho, porque eu tenho 89 metros de tubo aqui, 80 metros de horizontal e 9 metros de vertical. Então, essa primeira parte aqui se mantém. Perda de carga localizada com relação a coeficientes de perda K. Eu tenho perda de carga K de entrada, K de dois cotovelos, K de uma válvula e K de saída. E já olhando, eu não vou ter nenhuma perda de carga localizada com o valor de LE sobre D. Então, aqui eu tenho esse K, mas não tenho esse LE sobre D. Né? Por isso, minha equação fica reduzida a isso aqui. Né? Então, vou apagar. E aí eu fico com isso aqui. Veja que L, ele deu no problema, D, ele deu no problema.
K, eu tenho cada valor de K. Então vai ser um somatório, mas eu tenho cada um deles. Certo? E eu tenho aqui, né? Eu preciso calcular o V. Como ele deu a vazão de 6 litros por segundo do meu sistema, então com essa vazão e o diâmetro, que ele deu, que é 5 centímetros, eu posso calcular a velocidade. Velocidade, a gente sabe que vazão é velocidade vezes área. A área é πd ao quadrado sobre 4. Então, isolando a velocidade, eu vou ficar com 4Q sobre πd ao quadrado. 4 vezes 0,006, que é a vazão, sobre πd ao quadrado, eu vou encontrar a minha velocidade de 3,06 metros por segundo. Certo? Essa velocidade eu vou substituir aqui na minha equação. Então, vou fazer o seguinte, ó, F, eu não sei qual é o valor de F, vou determinar ainda. L é o comprimento total, 80 metros de horizontal com 9 metros de vertical de tubo, 89 metros. D é o diâmetro, 5 centímetros, passei para metro, 0,05. V ao quadrado, 3,06, certo? Sobre 2G, aqui faltou um G, então vezes 10. Já estamos vendo aqui uma coisinha que eu tinha esquecido. Mais 0,05. 0,5. De onde é que vem esse 0,5? 0,5 vem desse K, mais duas vezes esses dois Ks dos cotovelos aqui, cada um é 0,3, mais 0,2 desse K, mais 0,9 daqui, certo? Então eu tenho 0,5, mais duas vezes 0,3, mais 0,2, mais 0,9. Então, esse K daqui, certo? V ao quadrado, 3,06, mais 2 vezes 10. Né? E aí, eu vou ter, aqui faltou vezes 10, e aqui faltou vezes 10, certo? Então, aqui eu vou refazer essa continha, porque estava faltando esse 10, então devo ter algum número errado. 89 vezes 0,05, opa, desculpa, não é isso não. 89 vezes 3,06 ao quadrado, dividido por 20, dividido por 0,05. Dá 833,36. Então, isso aqui dá 833,36F. E aqui eu vou ter provavelmente eu vou fazer de novo, mas provavelmente vai dar, isso aqui vai dar 1,03, 0,5 mais 0,6 mais 0,2 mais 0,9 vezes 3,06 ao quadrado dividido por 20. Isso dá 1,03, né? Então aqui dá 1,03, certo? Então, aqui eu tenho esse valor, 833,36F, mais 1,03, certo? Então, eu só preciso achar o valor de F. Só que para achar o valor de F, eu tenho que entrar no diagrama de Moody. Né? No diagrama de Moody, eu preciso de F, eu preciso, para achar F, Reynolds, que é sobre D. Como é que eu faço isso? Reynolds é Rho VD sobre Mi. Rho eu pego no problema, 999,7, ele deu. V eu tiro daqui que eu calculei, 3,06. D eu pego no problema, 0,05. E Mi eu pego no problema, 1,307 vezes 10 menos 3. Isso vai me dar um valor de 117.027. Aí eu vou só pegar 1,2 vezes 10 à quinta, porque no diagrama de Moody esse valor está sempre assim. 1,4 vezes 10 à quinta, 2,8 vezes 10 à sétima, certo? Então, só para ficar fácil de entrar. O E sobre D, ele é obtido como? O E é um valor tabelado dependendo do material. O material do problema aqui é ferro fundido. Ferro fundido na tabela é 0,26 milímetros. Então, vou lá, 0,26 milímetros. 0,26 milímetros dividido por D, que é milímetros, também preciso de D em milímetros, 5 centímetros vai dar 50 milímetros, vai me dar 0,0052. Então, como é que eu faço para pegar o valor do meu
Reynolds, do meu F. Eu entro com Reynolds de 1,2 vezes 10 a quinta e o E sobre D 0,0052. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. 1,2 vezes 10 a quinta. Tá aqui, 1,2 vezes 10 a quinta. Eu venho aqui. 0,0052 está aqui, ó. Eu sigo mais ou menos, tá vendo? Eu faço uma linha imaginária próxima dessa azul e vou seguindo o formato dela, tá certo? Encontro esses dois pontos e aí venho na horizontal aqui pontilhado até 0,0305. É o valor de F. Pego o valor de F aqui, 0,0305, tá certo? Aqui estava faltando 1 vezes 10 e aqui estava faltando 1 vezes 10, certo? Então, aqui eu vou recalcular, só que aqui eu já fiz, né, 833,6, então 833,36 vezes 0,0305 mais 1,03. Isso vai me dar 26,5 metros, mais ou menos, né? Estava comigo. 26,5 metros, certo? Essa é a altura que a gente espera, 26,5 metros, né? Então, aqui, 26,5, considerei que Z2 era igual a zero. Lembrando que Z2 era igual a 4 metros, então esse número aqui vai aumentar para 30,5 metros, né? Não 26,5, mas 30,5, tá? Porque era 4 metros. Então, isso vai me dar, voltando para o meu problema, uma altura de 30,5 metros, né? Mesmo assim, o desenho ainda é inconsistente, porque não tem como isso aqui ter 30 metros se aqui só tem 9, né? Mas todo problema de mecânica dos fluidos tem esse problema de desenho, tá? Então, o importante para vocês é que vocês saibam fazer o problema. Ficou alguma dúvida sobre esse procedimento de cálculo? Tá? Veja que é uma aplicação de fórmula, só tem que tomar cuidado para a gente não trocar nada aqui, não escrever nenhuma bobagem, certo? O problema 2, que está aqui também, ele é a mesma coisa, só que no lugar de usar o diagrama de Moody, você usaria a equação de Colebrook. Então, você chutaria o valor de F até chegar no mesmo valor de F, mais ou menos 0,03, e aí jogaria na equação. Então, a equação em si é a mesma. O que muda é que no lugar de usar o diagrama de Moody, você acabaria usando a equação de Colebrook, certo? Então, você ia chutando o valor de F, né? Teria o valor de Reynolds já determinado, E sobre D do mesmo jeito, e aí ia jogar o valor de F até encontrar esse valor de F aí, mais ou menos 0,03, e aí chegaria nesse resultado, ok? É isso. E nós temos aqui mais uma questão, que é o exercício 3, tá? Que diz o seguinte: óleo cru a 60 graus, aí dá o gama, 8.436 newtons por metro cúbico. Lógico, se ele dá o gama, é só dividir por G, G é 10, então o Rho vai dar 843,6 kg por metro cúbico. E Mi, né, é bombeado através do Alasca numa tubulação de aço que apresenta diâmetro e comprimento iguais a 1,219 metros e 1.286 quilômetros. A vazão de óleo na tubulação é 3,31 metros cúbicos por segundo, ou seja, a velocidade média do escoamento é 2,84 metros por segundo. Determine a potência necessária para bombear o óleo nesta tubulação, certo? Então veja, esse é um problema parecido com aquele. Eu vou ter que usar de novo a mesma equação, só que agora eu tenho uma bomba, né? Veja que ele não fala nada sobre pressões na entrada e na saída, então provavelmente ele está puxando de um local com pressão atmosférica e ir para um local com pressão atmosférica. Ele não fala de mudança de diâmetro, então a velocidade é a mesma na entrada e na saída, né?
ele não fala em diferença de nível, então Z1 igual a Z2, tá certo? E vamos levar lá para o meu probleminha, né? Então, eu vou lá para o meu quadro, vou pegar a minha equação, tá? Vou de novo aqui copiar, para poder vocês visualizarem os cortes. Então, veja só, é um problema, de novo, usar a equação de Bernoulli, só que dessa vez eu tenho bomba, então vou manter isso aqui. Minha pressão de entrada é atmosférica, a velocidade não muda porque o diâmetro não muda e não tem diferença de nível. A pressão de saída é atmosférica, velocidade não muda porque o diâmetro não muda, não tem diferença de nível, não tem turbina, o meu só tem comprimento e não tem perdas localizadas. Então, meu problema se resume a potência da bomba está relacionada apenas com a perda de carga por comprimento, né? Então, eu preciso saber o valor de F, o L é dado do problema, 1.286 quilômetros, o D, 1,219 metros, a velocidade ele deu no problema, 2,84 metros por segundo, então só preciso saber o valor de F. Para saber o valor de F, aí eu vou ter que fazer o mesmo esquema, Reynolds e E sobre D, certo? O Reynolds é ρ VD sobre mi. Rho, no problema, ele disse que o gama é 8.436. Só que aí eu divido por G e acho o Rho. 843,6 kg por metro cúbico. Vezes V, 2,84 metros por segundo. Diâmetro, 1,219 metros. Mi, 3,83 vezes 10 a menos 3, né? Newton vezes segundo por metro quadrado. Fazendo essas continhas, vai dar 762.535, ou 7,6 vezes 10 a quinta. E sobre D é igual a 0,046 milímetros. E aí eu pego o diâmetro em milímetros. 1,219 metros em milímetros vai dar 1.219 metros. Então o E vai dar 0,000038. Vou para o diagrama de Moody. Então vamos lá para o diagrama, né? No diagrama de Moody, ó, o E sobre D, 0,0038. Veja que agora eu estou pegando lá de baixo. Tá vendo? O valor lá de baixo. Vou seguir uma curva. Tá? Por quê? Porque aqui agora veja que é mais curvado essa parte do diagrama. Né? Venho mais curvado. E o meu Reynolds é 7,6 vezes 10 a quinta. Quando eles se encontram, apesar desse aqui ser curvado, o outro não era, mas esse aqui é bem curvado, aí sim, aí eu venho pontilhado aqui, ó, venho até esse ponto horizontal, né? E aí aqui eu vou pegar um valor de F na faixa de 0,013, certo? Então, meu F é 0,013. Aí eu venho aqui e substituo esses valores. A potência da bomba será F 0,013. O L, 1.286 quilômetros, então tem que passar para metro. O D, 1,219 metros. Minha velocidade, 2,84 metros quadrados, metro por segundo, né? Vai ao quadrado sobre 2, isso vai me dar 55.308 metros quadrados por segundo ao quadrado. Estou arredondando. Só que eu quero a potência em quilowatts. Então, como eu quero a potência em quilowatts, eu vou multiplicar esse valor por ρQ e dividir por 1.000, né? Para transformar já em quilowatts. ρQ, porque quando eu faço essa operação, eu estou transformando essa unidade de metro quadrado segundo ao quadrado para watts e dividir por 1.000, porque eu transformo em kilowatt. Né? O ρ é 843,6 e o Q é 3,31 metros cúbicos por segundo. Certo? Fazendo todas essas continhas aqui, eu vou chegar a 154.437 quilowatts de potência. Certo? Então, esse é o cálculo da minha potência dessa turbina. Ok? Alguma dúvida, gente, sobre essa questão? Bom, com isso a gente termina a aula de hoje, mas na próxima aula a gente vai falar rapidamente sobre bombas, né? Sobre potência de bomba, eficiência, algumas informações mais. Mas assim, em termos de conteúdo, eu terminei a parte de escoamento viscoso turbulento. A gente vai fazer exercícios ainda, falar algumas coisas, certo?
mas nós terminamos essa parte de conteúdo. Vou falar ainda sobre escoamento externo, certo? Na próxima aula, qual é o planejamento agora? Hoje é 24, 26, no máximo dia 1º, que é a terça-feira da semana que vem, nós encerramos o conteúdo da terceira unidade, com escoamento externo. E nós ficamos com dia 3 e 8 para exercícios e dia 10 a nossa prova. Tá? E aí nós estamos encerrando o curso de mecânica dos fluidos. Aqueles que vão precisar para fazer reposição, dia 15, tá certo? Mas nós vamos ter bastante tempo de exercício, porque agora nós vamos ter praticamente só exercício. A parte de escoamento externo também é uma aula rápida, a parte de conteúdo é rápida e o resto é exercício. Essa parte é mais exercício mesmo, porque vocês vão ver que precisa praticar, certo? Então já entrem lá, os slides estão lá, mas eu vou colocar outros slides só com exercícios, para que vocês possam realmente estar bem preparados para essa terceira prova. Ok? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, colocar? Eu vou encerrar a gravação aqui.